Last of Us, segunda temporada. Já assistiram e não fui eu, foi o André Zuliani. Então eu tô aqui me mordendo de curiosidade, meu amigo, para saber quais são as suas primeiras impressões dessa segunda temporada de The Last of Us, que tá prometendo, principalmente para quem jogou o jogo, né? Olha, eu tenho a senha, João Jedi. Eu tenho a senha. Eu assisti o primeiro episódio só, claro. Não se empolguei muito, eu assisti só o primeiro episódio, mas eu posso dizer que quem gostou de The Last of Us Parte 2 vai ficar empolgado porque vem por aí, tá? Sério? Vai ficar empolgado. Então, é isso que eu queria perguntar, porque o jogo, ele começa... A gente não vai dar spoilers do jogo aqui, tá? E, novamente, é um vídeo de primeiras impressões, pra você entender o que é que o Zuliani sentiu ao assistir esse primeiro episódio. Mas, pra quem jogou, sabe que The Last of Us Parte 2 começa de um modo bem agressivo, né? Começa de um modo bem agressivo. A gente não vai falar aqui do tamanho da agressividade desse primeiro episódio, né? Mas eu tenho uma coisa interessante. Para você que está interessado em saber quando que a gente pode ficar tenso ou não, eu também falei com o elenco de The Last of Us, falei com a nossa gloriosa Bella Ramsey, que interpreta a Ellie, né, a protagonista da história. Eu perguntei para eles, João Jedi, quais episódios vocês podem ficar atentos dessa segunda temporada, quais vocês devem prestar atenção. Então, vê aí na tela, rapidinho. The last two episodes, episodes 6 and 7, quite special. In a way, they're like the opposites of each other. I think episode 2 is going to be pretty special. I think it will stand the test of time. Directed by Mark Mylod. I think it's pretty incredible. I don't know, 59 minutes? I don't know how long it is, but spectacular. Esses episódios é pra gente prestar atenção, João Jedi. Eu não sei se isso responde muito o que você queria saber ou não, mas esses pontos aí eu acho que... Aí a gente pode começar a criar teorias, o que vai ter em um episódio, o que vai ter mais pro final. Tudo bem. Eu tenho as minhas teorias aqui, mas pra gente se ater à questão das primeiras impressões, né, eu acho que muito também, além do que esses episódios vão trazer de tensão, de atenção, é do que essa segunda temporada promete trazer de tom, principalmente, né, do jogo, e também em comparação com a temporada anterior, que teve diversas adaptações. Essa temporada eu imagino que também deve adaptar algumas coisas do jogo aqui e ali, até porque é uma linguagem diferente, né? No jogo a gente vive a história, e quando a gente assiste a série de TV, a gente está de uma forma mais passiva, né? Como espectadores. Então, qual foi o seu sentimento assistindo? Olha, eu acho que, assim, a primeira temporada ela já não adaptou, de fato, o jogo, ela não só copiou e colou, né? Como a gente viu. A segunda temporada também, assim, acho que o primeiro episódio ele meio que já estabelece como vai ser. Ele tem muitas semelhanças, tipo, a história é a mesma, ela não tem grandes diferenças assim, ela muda um pouquinho na linha do tempo, né? Digamos assim, o que acontece... Determinada coisa acontece num determinado momento do jogo, que na série eles adiantaram um pouquinho, só pra aumentar um pouquinho a tensão, só pra não deixar o primeiro episódio com só diálogo, digamos assim, né? Óbvio que tem um pouquinho de tensão, a gente não vai falar o quê, mas claro. É difícil de adaptar, né? Você adaptar um jogo, principalmente um jogo com tanta história assim, a parte 2, pra quem não jogou, a parte 2 ela é muito maior do que a parte 1 dentro do games, e até por isso que eles já falaram, já é público isso, que a história não vai acabar na segunda temporada. Óbvio que ainda não está confirmado uma terceira, mas muito provavelmente vai ter. Mas, inclusive, nas minhas entrevistas, eu conversei com o showrunner, com o Craig Mazin, e eu perguntei para ele como é que foi adaptar certas partes onde você se sente sem poder, sem ter o que fazer. Algumas partes importantes da segunda parte do game, como eles adaptaram para a série. Vamos ver o que ele falou sobre isso. It was a bigger challenge to at least figure out how we wanted to break it across seasons. We didn't have that issue with the first game because we felt like, okay, we're going to get a season of television to do this. But for this story, we knew it was so much bigger. So part of what we need to do was really plan out multiple seasons and then ask ourselves, where do we want to stop this season? And what do we want to put from where? Because the game moves around in time and our show moves around in time, but not always in the same ways. And we made choices that we thought would help us tell the story better for this medium. So yeah, quite a bit of challenge at first, but then we just got back into our good old rhythm of making our show. It starts with understanding the source material, really feeling it. So Neil comes to it as a creator, I come to it as a fan, but I'm a pretty obsessive fan when it comes to The Last of Us. So much about it is understanding it. And then the areas where I'm not sure, I ask a lot of questions. And from that, we begin to talk about how we can recreate the feelings that we had in a different medium where you're not controlling characters. But we also talk about the opportunities to create new feelings that
feel like they're part spiritually of that world and that universe. The truth is, that's the work. That is the hard work. And that's where the time goes in. We make sure that we have the time to, I know people are like, why does it take so long? Well, because we have to write it carefully and we have to plan it carefully and shoot it carefully so that it's really, really good. And we know it takes a long time and we're sorry. Zuli, é esperado, né, que nessa segunda temporada a gente tenha certos choques, certas tensões, certos momentos que a gente fala cacete, como a gente fez jogando o jogo, né? E eu posso imaginar que no primeiro episódio talvez tenha, né, alguns desses momentos, né, de cacetada, olha só o que tá acontecendo e aconteceu, né? É a vibe de The Last of Us. A gente brinca até dizendo que em The Last of Us é proibido ser feliz, né? E para quem tem não se apegar a muitas coisas. Né? Não se apega às coisas, não se apega a personagens, a momentos de vida. Você vai chorar com The Last of Us, é um fato, né? E pelo menos minha expectativa, como uma pessoa que jogou e viveu a primeira e agora está na expectativa da segunda temporada, eu torço para que a gente tenha esses momentos na série também, esses momentos de choque, esses momentos de surpresa, né, que é o que a gente espera que uma boa adaptação de The Last of Us Parte 2 faça, né? Eu acho que eles pensaram nesse equilíbrio, sabe? Tipo, para quem jogou e sabe desses choques que a gente vai ter na história, e quem não jogou e vai começar a ficar chocado durante a série, né? Inclusive, é uma curiosidade, a Bella Ramsey, ela já tinha falado, quando ela veio pro Brasil para divulgar a primeira temporada, que ela não jogou, então ela descobriu tudo lendo o roteiro. Nessa entrevista que eu fiz com ela, eu perguntei se ela tinha jogado, se ela mudou de ideia e quis jogar antes, ela falou que ela não jogou. E aí eu perguntei como é que ela se sentiu lendo o roteiro, né? E descobrindo tudo o que ia acontecer. Vê aí o que ela falou sobre isso. Did you avoid playing part 2 for this season as well? I did, mostly because I'm not very good at gaming. But I did watch, similarly that I did in season 1, I did watch a lot of the gameplay for season 2. Actually, while we were filming it, because I suddenly realized, like, oh, I don't really know what's happening or what's about to happen, and I want to know. So yeah, I watched a lot of the gameplay for sure. I knew some key things that happened, but certain characters and like some things I had literally no idea about. So it was really cool to read. Tá bom, entendi. Agora, Zuli, pra quem jogou The Last of Us, né, e você, se não jogou, fica a dica, jogue, jogaço da Zorra. A gente sabe que o jogo ele tem uma narrativa vista por duas perspectivas, né? O jogo ele meio que, sendo uma parte 2, ele tem duas partes, por assim dizer. Você conseguiu perceber alguma coisa nesse primeiro episódio a respeito disso? As histórias, elas estão sendo intercaladas, a gente vai ter dois momentos, e eu acho que a pergunta, principalmente para quem não jogou e está vendo novos personagens vindo, é quem é essa tal de Abby, né, que agora vai entrar nesse contexto de The Last of Us. Olha, João Jedi, eu fiz o meu papel, tentei tirar alguma coisa sobre isso do Craig Mazin, que é o showrunner, é ele que toma conta da porra toda, e o cara tava sabonetou? Bem treinado. Ele tava bem treinado. Não sabonetou, ele tava tipo... Primeira resposta que ele falou, you have to wait and see. Sempre, né? Mas depois ele tentou agradar, porque eu acho assim, isso é uma coisa que ele falou não só pra mim, mas pra todo mundo, né? Ele decidiu entregar a motivação da tal Abby, né? Que a gente não vai ficar falando muito sobre ela aqui, porque você vai ter que assistir também. Se você não jogou, a gente não vai ficar estragando a sua experiência também. Boa. Mas ela é uma das protagonistas dessa temporada. Ela tem uma motivação muito grande pra aparecer, pra entrar nesse mundo do Joe e da Ellie. E ele disse que, tipo, por exemplo, no jogo, você só vai entendendo as motivações dela mais pro meio, assim. Você joga com ela também. Enfim, você vai entendendo só depois. Ele acha que pra esse formato de série, ele precisava entregar ela no começo para você criar algum tipo de ligação com a história dela, né? Pra fazer sentido. Ele não entregou, se a gente vai entender, se a gente vai ter um pouco dessas duas perspectivas, mas ele deu uma resposta muito interessante sobre como trabalhar essas duas visões e trazer esses dramas paralelos de duas histórias que a gente vê em Last of Us Parte 2. Então, vê aí o que ele falou sobre isso. I guess we'll have to find out about that one. Okay, it's an interesting question. I mean, perspective and how that works in a video game is a bit different than how it works on television. It was a topic that we, Neil and I discussed a lot, and there are a lot of ways to go about it. We think we landed on the one that was right for us. E agora, saindo da Abby e indo para Ellie, né, interpretada pela Bella Ramsey, a gente tem visto, né, infelizmente, muita gente acaba criticando a Bella por conta da aparência dela ser muito diferente da Ellie do jogo, né, e ela, a Bella é uma atriz fenomenal, ela como Ellie, ela é irritante e graciosa como a Ellie.
sabe? Ela consegue pegar todas as nuances da personagem do jogo, pelo menos minha opinião, tá, galera? Tô aqui sendo totalmente parcial e pessoal aqui, porque a Bella Ramsey, ela conseguiu incorporar, de fato, esse espírito rebelde e impulsivo e também muito característico da Ellie, da agressividade e ao mesmo tempo da obstinação, né? Então eu imagino que a própria Bella Ramsey, ela tá deitando no papel, ela tá muito confortável com o que ela tá fazendo, né? Não, ela tá. E eu acho assim, tanto ela quanto a gente não tem que ficar dando pau pra maluco, né? Então, a galera fica xingando ela à toa, xingando ela por coisas rasas, que não fazem sentido não. Ela é uma puta atriz, ela tá arrebentando no papel. Inclusive, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu queria saber qual foi o momento favorito dela, além do roteiro, né? Vivendo a Ellie nessa segunda temporada. E pensando pro lado positivo, né? O que as pessoas, se alguma coisa desse contato, principalmente depois do lançamento da primeira temporada, o que ficou, o que marcou muito ela desse contato com o público, seja pessoal, seja pelas redes sociais, que ela recebeu muita mensagem positiva, e eu acho que ela ficou muito feliz com o contato desse público e ela foi muito sincera sobre o que eles falaram. There's been so many moments like that have like really been like it's all worth it. Like all of the hard work of the show and then the press and all of this. Like when it touches people in a really like on a really personal level, it does feel like very special. Someone who was like working on a few bits that we did later on with the show, and she has said that it was like Joel and Ellie's relationship like reflected her relationship with her dad, and how that seeing that represented on screen in like a beautiful and artistic way had like such an impact on her relationship with her dad, and they felt seen through that. And I think that just means so much when people say stuff like that, and when people have had like personal experience and then see it reflected back at them in the show and feel that it's accurate and feel validated by it. It's really cool. Então beleza. Agora, André Zuliani, em um tweet. Vamos pros finalmente? Vamos pros finalmente, por favor. The Last of Us Parte 2, primeiro episódio, suas primeiras impressões assim, envelopadas, muito cuidado, né? Não podemos entregar... Sem spoilers. Sem spoiler, não podemos entregar uma crítica, né? Temos que entregar algo ali envelopado num vi, gostei, vi, não gostei. Você sabe, você deita no rolê. Então, conta aí pra gente. Olha, eu vou dar essa sabonetada aqui, Jedi. Eu vou dar essa sabonetada, mas eu acho que a gente pode, assim, sabe aqueles 45 minutos antes da merda acontecer? Eu acho que ele te prepara a atenção pra quem não jogou e pra quem jogou. É uma boa introdução, você quer saber mais do que vai acontecer, porque teve um salto no tempo, tem um salto de 5 anos desde o final da primeira temporada. A gente fica muito bem situado em como estão Joel e Ellie nesse tempo, eles estão com uma tensão crescente entre os dois, a gente não sabe o motivo. Quem jogou sabe, quem não jogou talvez tenha uma ideia, mas essa tensão fica crescente, eles estão com uma nova dinâmica, tem novos personagens, a gente começa a conhecer um pouquinho desses novos personagens, um pouquinho do Jesse, um pouquinho da Dina, a gente conhece um pouquinho da Abby, a gente sabe o que vai acontecer, porque esse encontro vai dar o pontapé inicial para a verdadeira história de The Last of Us, e eu acho que é um bom ponto de partida para a segunda temporada. Vai corresponder à expectativa de alguns, para alguns pode não tanto, mas eu acho que pelo que o elenco conversou comigo, promete muito e vai ter muita emoção ainda por vir. Bom demais. Enquanto isso, eu com os L's mortais que somos, vou ficar esperando para assistir esse primeiro episódio com muita curiosidade e interesse. E André Zuliani, muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado por ter trazido aqui essa junket maravilhosa com a galera de The Last of Us 2. Foi uma honra. Pô, imagino, você que jogou, puta merda, falar com eles deve ter sido sensacional. Eu tive a oportunidade de conversar com o Pedrito nessa CCXP 2022, mas foi por causa de Mandalorian, né? Eu ainda não tinha jogado Last of Us. E eu tô com muita expectativa pra ver esse Joel nesse momento. Não, eu joguei os dois também. A minha memória da história do Last of Us Part 2, ela tava meio nebulosa, porque eu joguei já tem alguns anos. Mas conversando contigo, eu percebi que é uma adaptação muito fiel, uma adaptação correta, com algumas modificações que fazem sentido para a história. Não ficou nada de graça, não ficou nada jogado, assim, por assim dizer. Eu acho que as pessoas vão gostar. Legal. Então tá bom, ó. The Last of Us, segunda temporada. Quando é que estreia? Agora em abril, né? 13 de abril. Olha aí, dia 13 de abril estreia The Last of Us Parte 2. Oh, meu Deus, eu vou estar viajando. Será que eu vou conseguir ver? Eu espero que sim. E você, ó, continua aqui com a gente no Omelete, porque vai ter cobertura completa de The Last of Us segunda temporada. A gente se vê, sabe onde? Onde? Aqui, ó, nos próximos vídeos.